Então nós vamos agora para a nossa segunda aula. Quem lembra do que foi a aula passada? Pecado, aula de pecado. Eu ensinei você a pecar? Então explica direitinho que está filmando. Não é que eu ensinei ninguém a pecar. O pastor ensinou o pecado lá. Não, pecado você já sabe, você já faz desde pequenininho, né? Então é só o ensinamento sobre o que a Bíblia fala sobre pecado. Quem lembra o que é pecado? É a desobediência da palavra de Deus, aos mandamentos de Deus. Que mais? O que afasta de Deus é o pecado. Qual é a consequência? Morte física, morte espiritual, afastamento de Deus, perde a imagem de Deus. Então não é uma lista do pode ou não pode. O que enquadra aí você já sabe que é. E depois nós vimos também sobre o arrependimento. O que é o arrependimento? Reconhecimento do erro. Que mais? O que é que precisa quando está arrependido? Vocês lembram? Precisa de humildade, restituição, confissão, que é o pedir perdão, né? Que ela está dizendo, é a confissão, e um firme propósito de não fazer de novo. Por que estamos batendo nessa tecla? Porque precisamos saber explicar com as nossas palavras. A beleza está em sabermos explicar com as nossas palavras. Quais palavras? As suas. Não podemos ter aqui uma aula em que nós vamos só passar conteúdo e você dizer, já vi isso. É importante que a gente tenha condições de, com as nossas palavras, explicar. E para isso, eu vou dar aula bem devagar, para você poder entender e fazer perguntas, para a gente poder resolver isso. Muito obrigado. Então a aula hoje é sobre salvação. Quero que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Você achou? Paulo escreveu uma carta para uma cidade chamada Éfeso. Essa cidade tinha uma igreja. Quando fala igreja, até 300 anos depois de Cristo, não é igreja igual hoje com templo, viu? Templo, como a gente tem hoje, só aconteceu 300 anos depois de Cristo. Os primeiros 300 anos, a igreja se reunia nas casas. Tudo bem? Então, quando Paulo escreve a igreja que está em Éfeso, é a igreja. Muito obrigado, Deus abençoe. É a igreja. Assim como lá na casa do Claudemir, tem um grupo de irmãos que se reúnem, Paulo escreveria a igreja que está em Éfeso. Porque lá na casa do Claudemir tem um grupo que está lá. O Claudemir ia ler essa carta lá, e o Claudemir ia passar para o Zé Mauro a carta. O Zé Mauro ia ler lá na casa dele. O Zé Mauro ia passar para o Gustavo ia ler lá na casa dele, para aquele grupo. O Gustavo ia passar para o Ulisses ia ler lá para aquele grupo. O Ulisses ia passar para o Arnaldo ia ler lá naquele grupo. No final, a igreja do Senhor, que são as pessoas que estão naquela cidade de Éfeso, teriam então recebido a carta, porque é a igreja. Quem entendeu? Só foi ter prédio, templo, 300 depois de Cristo. Então é importante ter um templo, porque as coisas evoluem, mudam, se ajustam, e hoje é muito mais fácil receber aqui do que receber nas casas. Mas a igreja não é o prédio, a igreja é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é feito pelas pessoas que Jesus alcança. Então a igreja é você. A igreja é você. E quando se reúnem, ali o Senhor está, diz a Bíblia. Onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, ali eu estou, a igreja. Algumas das cartas do Novo Testamento, ele chega a escrever assim, a igreja que está na casa da Priscila. Porque é uma igreja que está naquela casa. Tanto faz escrever para a cidade, como para justamente naquela casa, porque a igreja se reúne naquela casa. Então essa carta, Paulo escreveu aos Efésios, e no capítulo 2, muito bom, versículos lindos, maravilhosos, ele vai falar desse negócio de salvação. Eu vou ler devagar, do 1 até o 10, mas bem devagar a gente vai parando e vai aprendendo, tudo bem? Então olha só, ele está falando de Jesus, e
Então está falando de Jesus que fez muitas coisas e, está continuando, e vos vivificou, estando mortos em ofensas e pecados. Ou seja, a linguagem bíblica para quem ainda não é do Senhor é uma pessoa que está morta. Então Jesus vem e vivifica. Vivifica é dar vida. Então a pessoa estava morto? Estava morto. No quê? Em ofensas e pecados. Então ele vem e vivifica. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele está dizendo que a pessoa que é lá do mundo, ela vive debaixo de uma influência que talvez ela nem sabe que é. É a influência de um príncipe, mas é um príncipe ruim, príncipe de exércitos do mal, potestades, também conhecido nas rodas mais íntimas de capeta, porque tem o nome de quem tem intimidade e quem não tem. Esse é o cão, é esse aí, é um apelido que ele leva de acordo com o grupo que ele anda. Eu tenho dito por aí o seguinte: Deus é bom, o diabo é ruim, você escolhe com quem vai andar todo dia. Então as pessoas estão andando debaixo da influência deste príncipe. Ele é um espírito que agora ele opera nos filhos da desobediência. Sério isso, né? Aí continua, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os outros. Então, esse capítulo ele vai revelar o estado que nós estávamos, e aí Jesus foi lá e nos vivificou. Então olha que sério, está dizendo aqui, ó, andava segundo o desejo da carne e do pensamento. Você já ouviu gente aconselhar a gente, fala assim, ó, você não sabe o que fazer? Faz o que vier no teu coração. Ixi, é um perigo isso aí. Porque o coração às vezes está bem ruinzinho mesmo. Quem faz o que sente desejo e o que vem na cabeça é filho da ira de Deus, da desobediência. Gente de Deus faz o que Deus manda na palavra dele. Às vezes com um prazer que não tem tamanho, e às vezes sem vontade de fazer. Sem vontade, fala assim, tem que fazer porque está mandando, se não mandasse eu não ia não. Mas eu não sou filho da desobediência, eu sou filho da obediência. É igual exercício físico, a Camila que estava me ensinando, minha personal trainer. Você vai fazer o primeiro dia de exercício, você não tem vontade. Depois você vai de novo sem vontade. Depois vai de novo sem vontade. Daqui a pouco não fica bom? E daqui a pouco, se você não for, você sente falta. As coisas de Deus são assim, a gente faz porque tem que ser feito. O prazer vem depois. Porque se deixar pelo gosto da carne e dos pensamentos, só coisa bagunçada. E ele continua, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. O que é que está escrito depois? Então a salvação, ela vem pela graça. Você estava morto, em pecado, em ofensa. Fazia o que sentia vontade na carne e fazia o que vinha na cabeça. Era por causa disso, guiado pelo espírito maligno, príncipe da potestade do ar, sem saber, filho da ira e da desobediência. Mas Deus vivificou, com muito amor que nos amou. Veja que você ainda era inimigo, mas Ele já amou e deu vida. E você foi salvo pela graça. A graça é um favor que você não merece. Quando você trabalha o mês todo, chega no final do mês, alguém deposita um valor na sua conta, ou quando você presta um serviço e a pessoa no final te paga, isso não é graça, é dívida.
Porque se você fez, você está recebendo por aquilo. Não é favor nenhum que o patrão te faz. Não é favor nenhum que quem recebeu um serviço seu te pague. Ele está te devendo aquilo. Agora, nós não fizemos nada para Deus para sermos salvos. É por isso que este é uma coisa de graça. Não é de graça que não custou, é pela graça de Deus. A graça de Deus é o favor que homem nenhum merece. Por que homem nenhum merece? Porque estava morto, guiado pelo cão, ou pelo capeta, de acordo com a intimidade que você tem com ele, ou pelo príncipe da potestade do ar. Cada um chama pelo nome, né? Você viu que tem gente que chamou doutor José, o outro José, o outro Zé, o outro pronto, cada um tem uma intimidade e o nome que cada um dá. Você é inimigo, ele ama, ele te faz filho. Isso é pela graça, é pelo favor que você não merece. Então, se eu te perguntar, como que é a salvação? A resposta certa é: nós somos salvos pela graça. Mas por quê? Porque nós éramos inimigos de Deus, desobedecíamos a Deus, éramos guiados pelo espírito desse mundo, mas Ele me amou e me atraiu. Eu não merecia, esse favor é a graça. Todas entenderam? Se eu pedir para você me explicar e dar aula domingo que vem sobre salvação, e alguém perguntar, como que é a salvação? A voz de você está grossa. Como que é a salvação? Me explique a graça. Favor imerecido. O que é esse favor? É isso. E achando que é certo. Eu vi uma frase essa semana que disse isso, eu gostei demais. A frase disse assim, ó: não há nada mais perigoso do que alguém fazendo uma coisa errada achando que está certo. É perigoso porque ele vai fazer com muita força. Nada mais perigoso. Fazia o errado achando que está certo. Aí vem Jesus e através dele Deus nos deu vida, vivificou. Pela graça sois salvos. Qual? A graça, ela nos tira de lá e nos livra desse poder. Até aqui tudo bem? É salvo pela? Salvo pela? Salvo pela? Classe boa demais. Agora, eu sou salvo por uma coisa que Deus tem de lá para cá. Mas como é que eu entro nisso? Porque a graça de Deus é para todo mundo. Se você olhar agora e você pudesse enxergar, é como se a graça fosse uma chuva, tudo bem? Um exemplo? Estaria chovendo sobre todos. Está chovendo no Brasil, está chovendo nos Estados Unidos, está chovendo na África, está chovendo na Europa, está chovendo na Ásia, está chovendo na Oceania. Então, se Deus tem a graça para alcançar todos, por que não são todos que são salvos? Porque tem a parte de Deus que é a chuva, que é a graça. O favor que nós não merecemos. Mas qual é a parte do homem para então ter essa graça? Que nós vamos ver agora, ó, versículo 6. Então o versículo 5 diz que estamos nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Mas olha que lindo agora. E nos ressuscitou juntamente com Ele, com Cristo, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deixa eu explicar um pouquinho o 5 e o 6. Quando fala juntamente com Cristo, vivificou com Ele, por Jesus, é porque você não pode nunca esquecer que Jesus é o modelo central de tudo na revelação de Deus. Então você lembra que Jesus ele morreu fisicamente? E depois ele ficou sepultado fisicamente? E depois de 3 dias Deus o levantou dentre os mortos? Essa figura de morrer, ficar morto e voltar a viver, é a figura que serve para mim e para você. Por isso que diz que Jesus é o primeiro de muitos a ter a vida. Por isso que o batismo tem a simbologia que tem,
quando em batismo eu abaixo você dentro da água, é uma simbologia que eu estou sepultando você. De novo, é a mesma figura de Jesus que morre, fica morto, sepultado, e depois levanta, é a simbologia para a nossa salvação. Então olha o versículo 5, se você entender isso, de morrer, ficar sepultado e depois viver de novo, que foi o que Deus fez com Jesus, diz aqui, ó, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Da mesma forma que Ele levantou Cristo, levantou a gente, é junto com Ele. 6, nos ressuscitou, viu? Ressuscitou? Porque você estava morto no pecado, levantou. Ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nas regiões, nos lugares celestiais. Quando Jesus ressuscitou, Ele foi para onde? O céu. Está assentado nas regiões celestiais. Quer dizer, está vivo e já opera no reino celestial. Você hoje opera no reino celestial. Ou você acha que não, quando você começa a orar por alguém? Quando você ora por alguém, você está operando em que lugar? Aqui? Que poder tenho eu de me agachar aqui, Marcelo, orar nesse banco de madeiro e Deus tocar em você? Não é aqui na região física humana. É uma operação que acontece lá nas regiões celestiais. É por isso que diz que hoje, nós que já estávamos mortos no pecado, fomos ressuscitados com Cristo, estamos nas regiões celestiais sentados com Ele. De lá, Ele opera neste mundo físico. Hoje, quando você ora, lá que eu sei dos testemunhos lá da sua célula, que os meninos estão apaixonados por Deus, diz que queria vir orar no sábado já, um deles queria vir na vigília. Então é porque eles começaram a orar, e lá nas regiões celestiais começou a acontecer libertação. Lá nas regiões celestiais o reino de Deus lutou contra os capeta do inferno, tudo, e vai ganhando a vitória, vai abençoando, e essa bênção alcança a gente aqui, no reino físico. Então nós todos já estamos com Cristo nas regiões celestiais. Entendeu a importância da oração? Entendeu a importância do papelzinho, que não é mágico, nem é de Israel, mas te lembra falar assim, eu vou entrar nas regiões celestiais por essas 10 vidas aqui. Ele pode nem saber, mas lá na região celestial ele vai começar a ser tocado, livre, alcançado, salvo, curado, tudo. E realmente acontece nas regiões celestiais para depois acontecer aqui. Você vai ver que Jesus, antes de fazer aquelas curas maravilhosas na Bíblia, a Bíblia diz que ele passou a noite toda no monte, orou, depois ele desceu e curou a todos. Era lá na oração do monte que ele falava, Satanás está repreendido, a doença agora, ganhava lá. Ele só descia para colher a vitória, falava, ei rapaz, ora por mim Jesus, já orei essa noite, vem cá, deixa eu tocar em você. Só vou tocar porque já orei. O senhor pode fazer um milagre? Posso, vem aqui. Mas por quê? Já fiz lá, agora eu só relo aqui. Vocês estão entendendo? Essa aula não é só para eu falar, mas eu empolgo. Sem microfone, o pastor não empolga, mas com microfone, ele empolga, hein? Estou me sentindo um pregador aqui, ó. Está dando para entender? Estava morta, Andréia? No quê? Pecados, delitos e ofensa. Valdeli estava? Essas meninas novinhas já tinham pecado para estar morta já? Já porque todos nós nascemos de Adão, da desobediência. Estava morta nos pecados. Aí vem Cristo e ama, e vivifica, e põe essas meninas, que a gente está chamando aqui porque são bem novas, não é? Essas meninas estão assentadas nas regiões celestiais. Não é maravilhoso? Você saber que um presidente de um país não está sentado nas regiões celestiais e 2 meninas estão sentadas com Cristo nas regiões celestiais, 3 meninas, podendo orar e saber que o eterno Deus ouve e atende. Isso é maravilhoso demais. Versículo 7. Então ele nos sentou nas regiões celestiais para mostrar nos séculos vindouros, porque isso está escrito quando? Lá no comecinho, faz 2000 anos, né? Cada século são quantos anos? Começa com 100 e termina com nada. Quantos são? 100. Então, há 2000 anos foi escrito que ele nos vivificou,
nos coloca nas regiões celestiais, está falando para aquele grupo que recebeu essa carta, para que os outros séculos, já fazem 20 séculos, os outros séculos vindouros, vocês possam ver a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. Então já faz 20 séculos, depois que isso foi escrito, que as pessoas podem ver como a graça de Deus foi abundante, como foi maravilhosa, porque Ele vai pegando todos os ex-inimigos, fazendo filho e colocando sentado com Jesus. É para mostrar nos séculos como Deus tem uma graça maravilhosa. Agora olha que bacana, é aqui que eu queria chegar, versículo 8. Porque pela graça sois salvos. Olha a palavra agora, por meio da fé. Então a graça é a parte de Deus, o favor que eu não mereço. O que eu merecia é ser punido. O favor dele é não me punir, é me vivificar. Mas como é que eu alcanço isso? Pela fé, por meio da fé. Tem Bíblia que vai dizer mediante a fé. Então na salvação a parte de Deus é a graça. E a parte do homem, Reinaldo? A nossa parte do homem, a parte de Deus é a graça, a nossa parte é a fé. Então a salvação é pela graça. Salvação é pela graça. A salvação é pela, mas da minha parte é mediante o lado de Deus que me dá, porque se Deus não me desse a graça, nem minha fé ia resolver nada. A salvação é pela graça, eu não mereço. Mas eu vou daqui da parte humana com a fé para alcançar isso aí. Imagina que Deus tem lá, na minha época de criança, o arroz não era vendido de 5 quilos, o arroz era vendido solto. Você chegava no mercado e ele colocava o arroz assim. Mas não sou só eu, quem mais? Para eu saber a sua idade. Zé, certeza. O Zé até antes de ser por quilo, o que é isso? Ah, que você quer? Ó, então você vai até um cara que está dando arroz, que é a graça, eu não mereço arroz, mas eu preciso ir com um saquinho, eu preciso ir com uma bacia. Você já viu naquelas reportagens de refugiado, quando o caminhão da ONU chega para dar comida, eles se esmurram e alguns levam bacia, levam um saco, porque se eu for lá com 2 mãos ele estiver dando milho, eu vou pegar 2 espigas, 3, não vai suprir o problema da minha casa, que já não come há 3, 4 dias. Então os homens vão com saco, os homens vão com bacia, para quê? A graça é a comida que eu não mereço, estão me dando, né? E eu vou lá de um jeito de receber isso. Então a graça é a parte de Deus na salvação, e a fé é a parte que eu entro para ter esse acesso. Olha que fácil de entender. Pela graça somos salvos, mas é mediante a fé. Então quando eu disse que a graça é a chuva, que está chovendo no mundo inteiro agora, em qualquer lugar do mundo, se uma pessoa crê em Jesus para isso, aquela graça que já está dada, entra na vida dele. Mas se ele não for com a fé, não entra na vida dele. Está chovendo, não pega nele. Deu para entender? Perguntas? Só o copinho. Enche tudo, porque é da graça. É a mesma coisa do Espírito Santo. Se você for buscar uma tampinha de água, vai receber quanto? Se você for buscar um copo, lembra do teatro? Se for buscar uma jarra, tem. E se quiser, tem. E se quiser mais do que a gente aguenta virar, tem. Tem. É o tanto que você quer. Agora a graça já está dada para todos. É que um vai com uma tampinha, o outro vai com uma jarra, o outro vai com um pote, o outro vai com um caminhão-pipa, e Deus enche. E Deus enche. O fantástico é saber que a tampinha sai cheia, o litro sai cheio. Ninguém fala, recebi pouco. Você recebeu tanto que você foi buscar. Todo mundo sai cheio. Mas eu não me contento com tampinha. Quem gosta de tampinha? Quer só um pouquinho? Fica com um pouquinho. Então a salvação é pela graça. Alguma dúvida? É mediante.
Salvação é pela graça, através, por meio, mediante a fé. E olha que lindo. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nem a fé é sua. Porque você pensa, então eu fui porque eu criei. Ô Zé, você não foi porque você creu, não. Você foi porque até o Espírito Santo cercou você, convenceu você e te deu condição para crer. Senão também você não tinha condição de fazer isso. Pastor, como assim? É por isso que a graça está chovendo no mundo inteiro e tem pessoas que não têm a fé para crer. Como é que elas vão ter a fé para crer se ninguém prega? Você entende agora o nosso papel? Lá na célula que você vai, que Deus quer salvar 10 pessoas lá esse ano. A chuva já está derramando. Mas elas precisam ter a fé para alcançar isso, não é assim? Mas como elas vão ter fé se elas nem sabem de nada? É por isso que a fé vem pelo ouvir a palavra, porque você começa a falar lá, Jesus fez isso, a palavra de Deus é assim, na minha vida aconteceu assim. Então você vai falando da palavra de Deus, vai gerando a fé no coração da pessoa. E mediante a fé, ela pode ter essa graça da salvação. A salvação continua sendo pela graça, mas é mediante a fé. Que fé? Como eles vão crer se não tem quem fale, não tem quem pregue? Quando você prega, na verdade o Espírito Santo começa a usar a sua vida para convencer eles. Aí eles vão crer e vão ser salvos pela graça. Então, nem a fé é nossa, é uma dádiva de Deus para nós. É pela graça, mas é mediante a fé. É a nossa parte. Em Hebreus 11:6 está escrito assim, ó, sem fé, é possível agradar a Deus. Precisa crer que Ele existe, ou seja, Ele é tudo o que Ele diz que é, e também precisa crer que Ele recompensa quem busca. É essa fé. Senhor, nós queremos que o Senhor traga mais pessoas, porque o Senhor mesmo vai ser glorificado, é por seu nome, pessoas vão ser salvas. Eu creio. Será que Deus é capaz de recompensar essa oração? Ele é capaz. Como vocês creem que Ele é capaz de recompensar, agrada a Deus. Está dando para entender? Pergunta sobre a graça, pode fazer. Ok, boa. Pergunta dela é, a graça, uma vez que eu fui salvo pela graça, e depois eu me desviei, como é que faz? Perdeu, não perdeu? Então olha só, a graça é uma coisa, a fé é outra coisa, e a salvação é outra coisa. Olha como é fácil entender. A graça é a parte de Deus para alcançar o homem. A fé é a parte do homem para voltar a ter relação com Deus. E a salvação é o fruto desse encontro, do encontro da graça de Deus com a fé. Então nunca Deus vai mandar a graça dele parar de ser derramada do céu nessa geração. É como se fosse uma torneira aberta, você está entendendo? Pensa numa torneira que está aberta. Vai chegar o dia em que vai fechar, porque vai acabar o tempo da graça. Então tem uma torneira lá aberta, que eu não tenho como beber água. E aí eu vou com o copo, que é a fé. A graça já está pronta. Porque agora eu tenho como chegar lá, eu posso então ter a água. Tudo bem até aqui? Quando eu bebo a água, eu ganho uma coisa, que é o fruto da água, com a minha parte que é o copo, que é o refrigério, sacia a minha sede, me dá um refrigério. A salvação é assim, Deus entra com a graça, favor que eu não mereço, eu entro com a fé, crendo, e eu ganho a salvação como resultado disso. Então, é possível Deus parar de dar graça? Não. É possível eu parar de crer? É. E se eu parar de crer, quem que vai embora junto? Então, se Ele precisa me dar a graça, eu preciso entrar com a fé, aí acontece a salvação. Porque o texto diz, somos salvos, que é o resultado, pela graça, mediante a fé. Quando que a gente começa a perder a fé? Nós que já temos a fé. Quando entra a dúvida. Quando entra a dúvida no coração, quando entram as más conversações, quando entram as más companhias, quando entra o pecado,
e não tira ele, ele começa a comprometer a nossa parte no processo, não a parte de Deus, porque a graça está lá. Aí a gente diminui na fé, para de crer, perde a salvação. A salvação se perde sim. Tem muitos textos na Bíblia, inclusive no Novo Testamento, gente que andava com o apóstolo Paulo, já fazia viagem missionária com o apóstolo, e a Bíblia diz, esse aí amou mais o presente século, naufragou na fé, o outro me abandonou, o outro desviou. É assim, porque é uma coisa que você precisa manter acesa, como um fogo. Se você todas as manhãs botar um tronco novo lá na fogueira, sabe quando ela vai apagar, Zé? Nunca. Mas se você não alimentar essa chama, esse fogo, ela apaga sim. E apagou a fé, naufragou na fé, a salvação vai embora imediatamente, porque a salvação, ela é o fruto da graça de Deus e da fé da gente. Boa pergunta. Alguma pergunta sobre isso? Hebreus 6,4. É impossível aquele que uma vez foi iluminado por Deus, experimentou o poder do mundo vindouro e caiu, o que ele está dizendo? Está dizendo de pessoas que viveram com Deus e optaram por largar a Deus. Não é uma questão de ter pecado e desagradar a Deus. Optou, não quer mais. Então o Espírito Santo vai convencer essa pessoa, a pessoa fala, não quero. Você não quer? Então é impossível, porque se você não mantiver a fé, não tem como, a graça continua jorrando, mas você não tem como pegar essa água, não vai ter o refrigério, não vai ter a pureza, a purificação dessa água. Hebreus capítulo 6 fala disso, isso mesmo. Muito importante dizer também que a Bíblia fala assim, que se você conseguir trazer de volta um desses, você vai ter um grande galardão, porque cobre uma multidão de pecados. Voltam com questionamento. Porque também nós não podemos fechar os olhos e os ouvidos para o fato de que tem lugares que eu não vou querer achar que ninguém é melhor do que ninguém, mas tem lugares que estão ensinando coisas que não são de Deus. E aí as pessoas se frustram, porque a frustração ela vem justamente de uma expectativa que é criada e não acontece. Então, se eu começo a prometer para o Ulisses uma coisa que Deus não prometeu, o Ulisses não sabe, ele está pegando de mim, que sou o cara que está ensinando ele. Então, o Ulisses se frustra, mas ele não vai saber ainda que ele se frustra porque eu estava ensinando algo errado. Ele vai pensar que ele se frustrou porque, na verdade, Deus não fez, ou eu que sou um homem de Deus, falei, e ele não... Então, ele não vai entender ainda que não tem a ver com Deus, então ele se frustra. Então, por isso, tanto questionamento. Porque aprende coisa louca por aí, bagunçada, que não é promessa de Deus. Mas é possível um homem de Deus se desviar? Infelizmente é. É possível? Tanto é possível que Paulo escreveu, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Se não fosse possível, Paulo fala assim, fica tranquilo, filho, que nem que você quiser, você não cai. Ah, não? Ele diz, vigia, porque quem está em pé pode cair. Cuidado. Então é possível. Orar e vigiar. Então a salvação é pelo que mesmo, meninas? Pela? Isso. E depois, a salvação é pela? E é mediante? E isso vem de quem? De Deus. Olha o versículo 10. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha se fosse das obras como complicava. Por exemplo, o Edmir. O Edmir ele pode chegar no mercado, comprar uma cesta básica, 2, 3, sair e dar. Fez uma obra boa, para quem não tem o que comer, é maravilhoso. Mas eu não posso. Não tenho essa condição. Estou dando um exemplo. Se fosse pela obra, ele seria salvo e eu não. Aonde que está Deus nessa justiça aí? O rico, ele pode ser salvo, o pobre não, está frito. Então não é por obras que ninguém é salvo. Respeito às igrejas que ensinam até outras linhas, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz diferente, não por obras, para que ninguém se vanglorie. Então não é o que você faz pelo pobre, não é o que você faz na igreja, não é o cargo que ocupa, como eu aqui na obra. Estou salvo, né, Jesus? Porque eu sou pastor. Eu tudo que faço, não tem outro jeito. Tudo na minha casa
O assunto é a igreja. Na minha casa eu acordo pensando que eu vou fazer durante a semana, que são os assuntos da igreja, dar aula à noite à igreja, célula à igreja, igreja, congresso igreja, eu vivo igreja, mas não é por obras. Deus está dizendo, não é não, viu, Jonas? Não é porque você está envolvido em fazer muitas coisas que você é salvo, não é isso, você é salvo pela graça, porque você também estava morto no seu delito. Entrou com fé, que também não é sua, foi meu espírito que ajudou, foi alguém que pregou, então você foi como resultado salvo, não por obras, para que ninguém se vanglorie diante de Deus. Vamos lá, boa pergunta. Ele está perguntando por que Tiago fala que a fé sem obras é morta. E a resposta está no versículo 10. Não por obras para que ninguém se vanglorie diante de Deus. Olha o 10. Porque somos feituras suas, somos feito igual Deus, feitos de novo. O que Deus fez no Gênesis? Criou o homem. Então ele criou no homem a imagem de Deus, sim ou não? Com a queda, lembra que nós falamos que uma das consequências do pecado é perder a imagem de Deus? Perdeu a imagem de Deus. Quando você é vivificado por Cristo, o que é vivificado? A imagem de Deus, a presença de Deus. Somos feituras, de novo. Por isso que a Bíblia chama Adão de primeiro Adão, o primeiro criado e que deu errado, porque pecou. E chama Jesus do segundo Adão, é aquele que quem é feito através dele, de novo, não tem o problema do Adão. Então nós somos feitura sua, feitos em Cristo Jesus. Porque você não foi feito de novo? Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para o quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou que andássemos nela. Tem uma Bíblia que diz, as quais Deus preparou de antemão. Então olha a diferença, olhando para as minhas mãos aqui agora, morto, vem a graça, que é a parte de Deus. O morto é o microfone, a graça vem, aí o microfone crê, por causa disso gerou a salvação. Até aqui tudo bem? Não é por obras, é porque ele creu. Porque se fosse por obras, quem não tem condição de fazer nada, está perdido. Não por obras. Mas no momento em que você crê, que você é feito em Cristo Jesus uma nova criatura, nesse momento você vai sentar com Jesus aonde? Todo mundo entendeu isso? Então ele está dizendo no versículo 10, não foi por obra que você foi salvo, mas feito em Deus, agora vai ter como consequência natural a boa obra. Tiago diz que se você tem fé e não tem obras, então não é real. Mas ele não está dizendo que a obra que te salvou, ele está dizendo que uma consequência natural dessa experiência com Deus é obra. Vou dar um exemplo para você. Se eu não sou cristão, vejo um cara ali com fome na rua e falo, eu vou dar para ele um lanche porque eu quero ser salvo, Deus vai dizer, não por obras. Agora, eu tenho uma experiência com Deus, de crer em Deus, a graça dele me salva, porque ele vem com a graça, eu vou com a fé, produz salvação. E eu agora salvo, vejo alguém com fome, vou lá e dou um lanche, essa é chamada de obra da fé. E Tiago diz, se você tiver só um discurso de fé, uma fala de salvação, que não é acompanhado naturalmente por essa obra, isso é morto. Então é diferente uma obra que vem antes para eu ser salvo, de uma obra que vem depois porque eu fui salvo. Dá para entender? As meninas? Deu para entender? Então a salvação, ela é fruto da graça de Deus com a minha fé. Uma vez que eu estou salvo, a salvação tem obras. Por exemplo, aqui nós estamos falando porque vocês já estão na célula e porque vocês já foram no encontro, que já voltaram para a célula. Na boa, aberto e rasgado. Aquele discurso de que você ama os perdidos, mas nunca levou ninguém, nunca falou para ninguém, não era meio furadinho? Esse discurso que você ama o perdido, mas
Então não tinha uma obra dessa salvação. Não tem resultado, então é morta. Aí nós estamos aprendendo o quê? Eu vou lá ganhar pessoas para Jesus, mas você também vai. Você vai ter obras que vêm desta salvação. É diferente de você ter a salvação e ficar, já estou mesmo. Qual é a obra que vem da salvação? É a obra de socorrer. Jesus disse, é visitar o preso, é dar comida para quem não tem comida, é dar uma roupa para quem não tem a roupa, é falar do amor dele. Essa é uma obra que acompanha você. Acompanha por quê? Porque você tem a salvação e você é feito em Cristo para isso. Então vamos recapitular. Boa obra é para ser salvo? Ela vem como uma condição para você ser salvo? Não, ninguém vai ser salvo pela obra. Mas a boa obra vem agarrada com a salvação como resultado da salvação. Então eu estou abençoado, você está abençoado pelo que você me contou aí. Abençoado, estou vendo coisas maravilhosas lá, estou vendo o poder de Deus, estou vendo Deus operando as pessoas, transformando. Ele está tão cheio de Deus que se ele encontrar um outro menino por aí, é natural ele falar assim, segunda-feira eu tenho um convite para você. É natural. Porque ele foi alcançado por isso e ele quer que isso alcance outro. Então essa obra é uma obra que vem como resultado da experiência que ele tem. Não é possível ele ter essa obra antes de ter, estão entendendo? Então a salvação é pela... Se alguém falar fé, eu surto. A salvação é pela... Por meio... A fé é sua? Dom de Deus. E aí você foi criado em Cristo para quê? Para boa obra. O que nós fizemos ontem à noite aqui, o que foi? Todos juntos, o que foi? Nos unimos antes, preparamos tudo para um casal que arrumou a vida em novembro, irmãos nossos, e aí como irmãos, alguém aconselhou antes, alguém visitou, alguém acompanhou, não é um só. Cada um com a sua parte. Alguém desafiou eles a casar, alguém prestigiou o casamento, alguém acompanhou, sempre alguém diferentes. Aí alguém estimulou a fazer a festa, alguém doou a batata, alguém doou o estrogonofe, alguém veio fazer a batata, o outro veio servir, o outro ajudou a limpar, o outro celebrou, o outro cantou e nós fizemos uma obra. O que foi feito ontem? Foi a consolidação de uma obra que Deus está fazendo dentro deles, porque isso não é produzido por homens. E aí o resultado é glória para Deus. Boas obras vieram como consequência da salvação. Se nós não fôssemos salvos e nós fizéssemos exatamente a mesma coisa, não nos daria a salvação. Porque ninguém vai ser salvo pelas obras, para que ninguém se vanglorie e fale, o senhor vai ter que me aceitar aí dentro, porque eu fiz. Você fez nada, você estava morto. Morto não faz nada. Morto só fede, gente. Esse negócio de boa obra pega a gente, que tem pessoa que suga. Tem. Sempre terá. Mas também nós temos um recurso que eles não sabem. É uma coisa linda chamada discernimento de espírito. Nós vamos tendo algumas coisas durante a vida que são as experiências de vida. Uma pessoa mais madura de idade, ela tem muita vivência, ela já aprendeu muita coisa pelas próprias experiências. Mas além da experiência de vida, os cristãos podem ter uma coisa que é ligada no céu, no mundo invisível, chamado discernimento espiritual. O discernimento espiritual, de acordo com o que está em Coríntios capítulo 12, é um dom do Espírito Santo que mostra para você quem que está operando. Se aquilo é uma coisa feita por Deus, se é uma coisa feita pelo homem, se é uma coisa feita pelo diabo. E quem não tem o discernimento de espírito, pode até pegar algumas coisas pela vivência, pelos cabelos brancos, que já viu muita coisa, aprende. Mas, mesmo assim, não é capaz de pegar o que o discernimento pega. Às vezes você olha uma situação e você entende claramente que é uma situação que aos olhos humanos é normal, mas você fala, não é, isso é a armadilha do diabo. Essa semana aconteceu na minha casa, uma coisa simples, que vieram oferecer para os meus filhos, uma coisa muito boa aos primeiros olhos. A Roseli olhou e falou assim, não. Ela já discerniu na hora que aquilo ia ser uma armadilha para criar uma confusão.
Então ela falou não, mas não deu outra. No dia seguinte, quando ia estourar, ela já tinha visto, já resolveu. Veja, não pegou o Jonas, não pegou a Roseli, mas quis entrar como um agrado para crianças. E agradou a criança, agradou o pai e a mãe. Aí ela percebeu e não deixou. Então aquilo não pega pela lógica, que é a razão, que é a experiência de vida, mas pelo discernimento, isso aí não é bom. Viu? Discerne, entende. Discernimento quer dizer entendimento. A Bíblia diz assim, ó, o homem espiritual discerne todas as coisas, mas não é discernido por ninguém. Então você chega para um homem espiritual, que não é um homem do sexo masculino, um ser espiritual, um homem, um ser humano, e você faz um convite para ele, às vezes ele fala assim, não. Mas por que não? Não dá para entender por que não. Às vezes ele discerniu as coisas e ele diz não. Ele discerne todas as coisas, ele entende as coisas, mas as pessoas não entendem. Bacana demais, né? O filme do X-Men chamou isso de Professor Xavier, que ele entende as coisas antes. Ele olha assim e fala assim, Um homem espiritual, ele não entra onde todo mundo entra. Ele não faz o que todo mundo faz. Porque na verdade ele discerniu, ele fala assim, isso aqui é laço. Isso é laço. Ele não entra. Mas você vai perder? Já ganhei por não fazer. Não vou perder, ganhei. Quem entendeu sobre salvação? Salvação tem que ser dada através de uma pregação, de uma palavra. Jesus escreveu assim pelo Espírito Santo no Novo Testamento: aprouve a Deus salvar o homem por meio da loucura da pregação. Porque é loucura mesmo eu pegar um livro que tem partes de 2000 anos e tem parte de 4000 anos aqui, ler um livro e depois eu explicar o que está no livro, com uma parte de 4000 anos atrás, uma pessoa aqui, século 21, fala assim, eu quero Deus. Uma loucura. Pegue qualquer livro de 4000 anos e leia e explique para ver se alguém é salvo. Não é. Mas por algum motivo, essa palavra tem esse poder, tem esse espírito, e essa loucura que ninguém explica, como uma coisa dessa pode salvar, Deus salva. Não é só a pregação do púlpito. Como eu disse, só foi ter templo com 300 e tantos anos depois de Cristo. Antes de 300 anos antes de Cristo, não tinha templo. Então não pense em pregação como púlpito. Pense em pregação como alguém falando para alguém. Lá em Atos diz que quando a igreja foi perseguida, que ela saiu fugida, cada um enquanto fugia ia contando para os outros. Por que você está fugindo? Tem que ir embora rápido, estão matando. Por quê? Porque nós cremos em Jesus, o Filho de Deus, que foi morto, mas ressuscitou. E agora ele veio da vida, e estão perseguindo, estou indo embora. Já preguei. É pela loucura de anunciar essas coisas que as pessoas são salvas. Não é pela pregação do templo, porque demorou 300 anos para ter templo. Sabe quantos % da igreja no mundo? Estatística de uma pesquisa através do Instituto dos Estados Unidos. Mas quantos % das pessoas que estão na igreja, no mundo, não estão envolvidas em nada? Estão na igreja já. Chuta. Um chute por banco, fala um número. Um chute. 20, esse banco. 20, esse banco. 20, esse banco lá no fundo. 60, quanto? 30, 20, chuta. 40, chuta. 50, 93. Era. A média era. Hoje não é mais. Por causa do avivamento que Deus está nos dando. Mas era. Tinha 100, mas quem tocava o bonde era 7. Na média. Ah, mas tem mais de 100, por isso que tinha 14 trabalhando. Parece que tem muito, mas não tem. A maioria não fazia. Aí vem o Senhor e sopra. E o que é que dá vontade de fazer, irmão Reinaldo, quando você é cheio de Deus? O que é que dá vontade de fazer? E de levar outras pessoas. Hoje.
Estou exagerando? Dentro da igreja evangélica. Agora, é geral, no mundo, média. Também 93 é média. Pode ter uma igreja que a maioria faz e uma igreja que ninguém faz. A média é 93% no mundo não faz. É a mesma coisa dízimo. A média vergonhosa é de 30% da igreja que dá o dízimo. Vergonhoso. Média. Tem igreja que é mais, tem igreja que é menos, mas a média é 30%. Não é vergonhoso? Mundial. Média. Não assusta? Agora, que boa obra é essa? Não é ser pastor. Existe o pastor de ofício, que sou eu, vida inteira dedicada a isso, e existe todos vocês que vão cuidar de pessoas. Todo mundo entendeu então a salvação? Mais alguns minutos só para novo nascimento e a gente já vai. Então, sobre novo nascimento. João 3,3, pode abrir? Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Nós já aprendemos sobre pecado? Já aprendemos sobre arrependimento? Claro que nós não aprendemos tudo, é só uma introdução, porque você vai ter a vida toda para aprender tudo. Uma ideia do que é pecado, uma ideia do que é arrependimento, e agora uma ideia do que é salvação, e agora o que é novo nascimento. Sobre o novo nascimento, João 3,3, quem achou pode ler alto. Leu 5 também, 3:5. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Por que ele fala em verdade, em verdade? A língua em que foi escrito o original, não tem uma coisa que tem no português. Existe uma regra da língua portuguesa que é o exagero de linguagem. O exagero. Então é assim, ó. Tem o lindo, e quando a pessoa está mais do que lindo, você fala o quê? Lindíssimo. Tem o belo, belíssimo. Tem o famoso, mas o cara fala assim, não, o cara é famosíssimo. É mais do que podia ser. É um exagero. Então não existe como falar assim, verdade, é muito mais verdade. Na língua original não tinha. Então fala em verdade, em verdade. Eu quero que você preste atenção, porque ela conseguiu ser mais do que uma verdade. Então é esse exagero, que como não existe a tradução da língua original para o português, verdadíssima não existe, mas seria isso. Porque alguém poderia dizer, ó, eu quero falar 4 verdades, uma verdadíssima. Quer dizer, mais ainda, preste mais atenção. Por isso o tempo todo que ele fala verdade em verdade, ele está dizendo. Você vê que no Velho Testamento, o que é mal no Velho Testamento é a vaidade. O autor Salomão escreve, vaidade de vaidade, é muito mais do que uma vaidade, é vaidade de vaidade, ele repete, porque não tem o íssimo que tem na língua portuguesa. Diga, viu? Você não sabia, aprendeu. Claro. Aqui é assim, filho. Obrigadíssimo, não tem também. Então, ó. Novo nascimento. Jesus encontra com um homem que já era religioso, que já era um grande sábio lá na lei de Deus, porque ele era um cara que conhecia a lei, o Nicodemos, e ele fala, em verdade, preste atenção nisso, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. E mais adiante ele fala, se você não nascer de novo, você não pode ver. E esse homem que dá aula de teologia lá em Israel pergunta, mas como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe? E o mais assustador desse texto não é isso. Vamos ler o versículo 6? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de que tenha dito isso, necessário é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre em Israel e não sabe isso? O homem já era mestre.
mas não entendia as coisas do Espírito, não entendia as coisas da lei. É a mesma coisa se eu desse aula para você aqui, ó, explicando o grego, o hebraico, toda a história da Bíblia, mas eu não tivesse uma vida de oração. Eu ia ter a sabedoria, mestre, mas não essa questão do Espírito. Na verdade, te digo que nós dizemos e que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitam o meu testemunho. Eu vos falei das coisas, o quê? Para nós, novo nascimento não é uma coisa muito espiritual? Jesus está dizendo, isso aí é o terreno. Ô louco! Até agora eu achava que é uma das coisas mais espirituais que tinham? Não. Eu vos falei das coisas terrenas e você não crê. Como é que você vai crer das celestiais? Deus está dizendo que o novo nascimento, por mais maravilhoso que seja, é o comecinho ainda, gente. É o básico, é o terreno. Existem coisas de lei que são muito maiores e que podem vir só depois que você entrar e ver o reino. Tem pessoa, gente, que está pertinho do reino, mas ela não entrou ainda no reino. E ela ainda não vê o reino, mesmo estando perto do reino. Porque são coisas espirituais. Quem está entendendo? Vem do alto. Quem é nascido da carne, você, o seu corpo, o seu físico, a sua existência. Mas quando você tem uma experiência com Deus, você nasce nesse ambiente do Espírito, nascido do Espírito. E essa primeira coisa que chama novo nascimento, não é o máximo, é a entrada, porque agora eu posso falar de coisas celestiais para você. Olha, que coisa maravilhosa. Então o que é o novo nascimento, Jorge? Para você saber, ó. É a regeneração. Se a palavra gerar é ter um filho, gerar de novo. Gerar de novo. Nós somos gerados do papai e da mamãe e nascemos na carne. Mas depois, pelo Espírito, nós somos nascidos no Espírito, gerados em Deus, nessa dimensão celestial. Por que nós precisamos nascer de novo? Porque nós estávamos perdidos e aquilo é condenação. E na verdade, vocês já ouviram falar de quando um carro bate no outro, e é uma batida muito forte, que chama perda total? Quem já ouviu falar disso aqui? Mulher já? Tão feia a amassada, os homens conseguem entender fácil isso aí, porque tudo já deu perda total neles também. Mas é assim, é tão feia a batida que a seguradora fala, não dá para arrumar não, isso aí não dá para arrumar não. Perde tudo. A vida nossa era tão sem a graça, a palavra é desgraçada, que era uma perda total. Não dá para reformar. Quando alguém tenta reformar o outro, ó, eu estou indo na igreja, não quero mais que você use essa calça aí, não quero mais que você ouve essa música, está reformando. Não dá para reformar um carro de perda total. Tem que ser outro. Então, nascer de novo, porque a velha vida não serve para nada. Como é que você nasce de novo? Crendo em Jesus. Ele entra com a graça, a gente entra com e isso gera a salvação. Para entrar na salvação é nascendo de novo. Nascendo de novo. Gerado de novo, regenerado. Nasceu do Espírito. Entendeu? Perguntas para a gente encerrar? Há uma explicação de que aí é o batismo nas águas, porque é uma simbologia, e do Espírito, que é na espiritualidade. Na aula que vem eu vou trazer uma outra explicação. Mas a mais aceita é, nascer da água é o batismo nas águas, nascer do Espírito é... Por que precisa batizar nas águas? Porque é uma simbologia exterior daquilo que já aconteceu dentro. E lembra que eu expliquei para vocês de Romanos capítulo 6? Quando eu desço você na piscina, na água, estou sepultando a velha vida. Olha o novo nascimento. Quando eu trago você no batismo, é uma nova vida, ressuscitou com Cristo. Romanos capítulo 6 diz, aí vem as obras, ó. Ou ignorais, capítulo 6 diz, vou falar de corpos, ó. Ou ignorais que todos quantos fomos batizados na sua morte, para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos pelo poder de Deus,
sejamos também vivificados para vivermos em novidade de vida. Aí vem a Bíblia e diz que é uma nova criatura. A velha criatura foi sepultada, simbolicamente. Tem gente que fala, pastor, quando for batizar meu marido, segura ele um pouco. Não, não adianta. Não é que o batismo vai sepultar ele. Já aconteceu dentro, você só simboliza, senão não há limite, tem que beber toda aquela água. Aí você deita o peão lá, é um símbolo. E aí você traz ele de volta, como símbolo, para viver novidade de vida. Amém? Vamos colocar de pé? Orar?